Segundo Coríntios tem 13 capítulos, 257 versículos, e o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil alega que pouco mais de um ano é o espaço de tempo que separa a primeira da segunda epístola. Provavelmente 2 Coríntios foi escrita em 56 depois de Cristo, em algum lugar da Macedônia. Hoje aqui na foto é o atual país da Macedônia, né? Mas isso na época era uma província romana no norte da Grécia, que tinha como capital a cidade de Filipos. Aqui nós temos um mapa do ano 200, tá? Da era cristã, depois de Cristo, que mostra, não sei se está para ver bem, mas mostra a Macedônia antiga. Então, está aqui ó, a província da Macedônia, tá? Mas nessa época, aqui já é 200 depois de Cristo, já tinha mudado muita coisa. A cidade de Corinto está aqui, ó. Tá? A cidade de Éfeso está aqui para o outro lado. Deixa eu ver se eu consigo botar um foco melhor ali. Peraí. Éfeso está aqui, ó. Éfeso, de onde Paulo escreveu, Corinto, tá? E naquela época tudo isso aqui era a província da Macedônia. Filipos está lá em cima, tá? Então aqui já é um mapa mais antigo dessa região. Bom, o registro bíblico e geográfico está organizado da seguinte maneira: Paulo ficou em Éfeso até o Pentecostes. Vamos ler. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. 1 Coríntios 16, 8. Paulo relata dificuldades que passou na Ásia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1:8. Paulo prometeu voltar a Corinto. Com esta confiança resolvi vir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Então, o que acontece aqui, gente? Devido a dificuldades na Ásia, Paulo recusa-se voltar em tristeza para Corinto. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores da sua alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-vos convosco em tristeza. Então, a situação estava tão difícil, Paulo estava tão triste com as situações que estavam ocorrendo lá, que parece que a igreja estava piorando ao invés de melhorar, que ele tinha ido para a província da Ásia e decidiu não voltar até lá enquanto ele permanecesse entristecido com as notícias do que estava acontecendo. Partida para a Macedônia. 2 Coríntios 2, 12 e 13. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isto, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Você vê que abre uma porta para Paulo ir para Troade pregar, mas o Senhor não deixa ele ir.
fazem então ele voltar para Macedônia. Para onde, né? Corinto. Ali está uma foto da Corinto atual. Nessa foto dá para ver bem no meio ali, ó, o canal que liga os dois portos que eu falei para vocês. Você vê que a cidade é cortada ao meio. Oi? Tem esse nome ainda. Você vê que a cidade é cortada ao meio, tem umas pontes ali, né? Uma lá em cima e outra aqui embaixo, que atravessam por cima desse canal, né? E liga o mar Egeu ao porto de Corinto, ao Golfo de Corinto, tá? Notícias da primeira carta aos Coríntios, dadas por Tito ao apóstolo. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta, tem que arrumar ali, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Paulo está dizendo aqui em outras palavras o seguinte: aquela primeira carta, que na verdade é a segunda pela resposta, aquela carta que eu mandei para vocês entristeceu vocês por um tempo, mas eu não me arrependo de ter-os entristecido. Por quê? Porque vocês chegaram ao arrependimento. Então qual é o princípio aqui? Que tem momentos que você precisa ser duro com a igreja. Tem momentos que você precisa ser mais flexível, e tem momentos que você precisa ser mais duro. Porque essa dureza muitas vezes é necessária, esse confronto muitas vezes é necessário para conduzir as pessoas ao arrependimento. O apóstolo René diz que o evangelho não é conforto, é confronto. E é verdade. Percebemos pela saudação da epístola que Paulo destina não só à igreja local em Corinto, mas alcançava também a todas as igrejas em toda a região da Acaia, o que inclui Atenas e Cancreia. Então 2 Coríntios foi enviada para a igreja de Corinto, mas para ser lida também na região da Acaia. Quais são as igrejas que temos na Acaia? Atenas e Cancreia. A gente escreve Sencreia, mas lê Cancreia. Vamos ler ali, 2 Coríntios 2:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Arrumem ali a paz, né? Por mais que a gente lê, sempre fica uma letrinha, uma coisinha para trás. Quanto à sua linguagem, 2 Coríntios utiliza a linguagem mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu em todas as suas epístolas. Tal linguagem revela a relação dolorosa entre Paulo e a igreja em Corinto, devido às rejeições de muitos deles com relação a orientações dadas por Paulo. 2 Coríntios 2:3. Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar, confiando em todos vós que a minha alegria é também a vossa. Amém? A tristeza de Paulo pela desobediência intencional de alguns deles com relação às orientações doutrinárias enviadas na primeira epístola, revela a gente o quanto Paulo suportou os abusos dos coríntios. Então, muito do que ele orientou na primeira epístola, eles decidiram não obedecer. Mas ainda assim Paulo insiste. Tal paciência e perseverança demonstradas pelo apóstolo refletem os sofrimentos de Cristo
e o quanto é desafiador entregar a mensagem do Evangelho pela salvação de outros. Então tem muitos momentos no ministério que a insistência será necessária. A persistência. Mas é persistência, né? É a mensagem que eu preguei há 2 domingos atrás sobre a corrida da fé, aqui na igreja, onde eu falei para os irmãos que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas sim uma corrida de resistência. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona, né? Essa palavra ficou muito em mim, né? Então é a insistência. Você, né? Tem coisas que eu insisto há 23 anos com esta igreja. Por exemplo, uma área que essa igreja ainda tem pecado, a mentira. 23 anos eu combato a mentira na vida de alguns irmãos aqui, e em algumas ocasiões eles ainda mentem. E aí eu pego, pior que eu pego a mentira, né? Isso é o pior, ou melhor, não sei, né? Eu pego a mentira. A nossa rebelião. Cada uma tem. Sempre o mesmo grupo. É. Só que eu estou insistindo. Amém? E por até. Oi? É que tu não está à frente. Sim. Já deu zica. Por essa característica de ensino que eu tenho, eu sou bom em insistir, modéstia à parte. A pastora acha bom até demais. Às vezes ela me xinga. Até quando você vai insistir, né? Eu digo, até eu conseguir. Mas esse é o meu lado professor, né? Então eu repito ali. Bons professores insistem também, né? Os bons professores não desistam, né? Aqui ó, palavrinha que eu gosto. Palavrinha que eu gosto, ó, perseverança. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto. Perseverança, antes mesmo de ser uma atitude, é uma escolha. E deve ser diária. Construir onde outros já desistiram, pelo poder da fé. Amém? Aleluia. Vamos lá. Alguns textos específicos confirmam os esforços de Paulo no ensinamento aos coríntios, fazendo uma chamada reconciliação. Vejamos. Cumplicidade com os coríntios. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo
em toda a nossa tribulação. Amém? Então, quando você começa a ter resultado, aí você até na tribulação rejubila, né? Porque aí você vê que realmente valeu a pena, né? Boas notícias com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentado assim meu regozijo. 2 Coríntios 7,7. Como é bom quando você está passando desafios no ministério e chega alguém para te ajudar, né? O ensino da solicitude. O que é solicitude? É o oferecimento de ajuda. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifestada entre vós diante de Deus. Então Paulo está dizendo ali que quando eles ofereceram ajuda a ele, tão desgastado que ele ficou no desafio de implantar uma nova cultura naquela igreja, naquele povo, isso manifestou diante do Senhor, né? Isso destacou-se diante do Senhor. Amém? Muito importante, irmãos, né? O oferecimento de ajuda. Então, o ministério, principalmente ministérios assim, de um porte menor, como a minha igreja aqui, nós precisamos de muita ajuda dos irmãos, não só dos irmãos de dentro, dos irmãos de fora. Nós não se acabamos por causa de ajuda. Nós não acabamos, literalmente, em Paranaguá, essa porta não fechou por causa de ajuda de muitos irmãos de fora, de muitos colegas, né? E em primeiro lugar, né, depois de Jesus, de um homem chamado Jair do Espírito Santo. Nossa, esse nos pegou no colo como filho. Que chegou ao ponto de mandar alguns irmãos, eu me lembro, congregarem aqui. Teve irmãos que congregaram um tempo aqui comigo, né, e dizimaram aqui. Ele mandou irmãos por ordem dele. ofertarem o ano inteiro, nossa. Teve alguns irmãos que ele mandou ofertar o ano inteiro lá na minha porta. E quantas vezes, irmãos, eu só comi daquele mês por causa daquela oferta? Quantas vezes? Entendeu? Então, é a solicitude, né? É a solicitude. Amém? Muito importante isso. Aprenda, o reino é corporativo. O reino é corporativo. Se você se isolar, seja você pastor de uma igreja, líder de uma célula, de um departamento, seja que for, meu irmão, se você se isolar, você uma hora ou outra morre. Tem que abrir a boca, tem que falar. E abrir, isso mesmo, e abrir a boca. Eu e a pastora aqui em Paranaguá, nós temos fama de bocudo. Nós somos dois bocos, nós não sofremos sozinhos. Nós não somos de sofrer calado. A gente fala. Aqui meu irmão pisou no meu pé, faltou, eu já grito para os amigos, para os pastores, para os irmãos, entendeu? E eu não tenho medo de falar o português, claro. Se o que eu preciso é oração, se o que eu preciso é oferta, se o que eu preciso é comida, se o que eu preciso é um abraço, abraço, eu falo com a boca. Porque às vezes tem gente que não fala, né? Sofre calado, sofre sozinho, se arrebenta e depois fala assim: ai, ninguém me ajudou. Como é que os outros iam adivinhar o que você estava passando? Oi? Eu não sou assim não, meu irmão. O negócio estiver ruim, você me perguntar, eu digo: ih, tá tudo uma droga. Eu chegava lá no nosso Jair, eu dizia para ele dizia: como que tá lá, irmão? Tudo uma droga. Falava na cara dele, dizia: tudo errado, não quero ser nessa pastora, não quero chegar lá na minha
Essa aqui é mais lá do que eu. Eu nem marcava. Chegava gritando, a Claudinei só abria a porta assim, para entrar. Porque eles têm agenda, né? Porque ela era secretária, ela só abria a porta. Vamos lá. A segunda epístola aos Coríntios está alinhada com mandamentos claros sobre a obra de Cristo na cruz. O desafio é fazer a conexão entre os assuntos fundamentais abordados na epístola e o contexto contemporâneo. Para isso é preciso discernimento dos princípios universais contidos por trás das aplicações específicas de Paulo. Exemplo: o ensino da distinção da nossa identidade espiritual. Paulo vai comparar isso com o exalar da fragrância de um perfume. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Paulo descreve seu ministério como o ministério da reconciliação. Gente, reconciliação é uma palavra muito importante no Novo Testamento. É um princípio essencial para a vida cristã. Reconciliação envolve as questões mais significativas da teologia e da vida da igreja. Tal ministério pertence a toda a igreja, de modo que todos os cristãos devem ser ministros da reconciliação. Esse ministério é a grande nobreza da igreja. Olha 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Vamos ao esboço de 2 Coríntios, capítulos 1 e 2. Ele vai falar da responsabilidade apostólica. Texto-chave: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Palavra-chave desses dois capítulos: deliberar. Então ele vai começar falando da epístola para todos os santos, adoração no poder consolador de Deus, confiança no Deus que ressuscita os mortos, viver a graça divina, tomo a Deus por testemunha, a grande medida do amor, o perdão vence a tristeza, uma porta se abriu no Senhor. Aí nós temos um outro bloco que é os capítulos 3 ao 6, aonde ele vai falar do ministério da nova aliança. Então você vê que primeiro ele fala da responsabilidade apostólica, depois o ministério da nova aliança. Texto-chave, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então ele vai falar que nós somos a carta, de Cristo, o ministério do Espírito Santo, véu da insensibilidade, manifestação da verdade, o evangelho encoberto. Cremos, por isso falamos, ressuscitados com Cristo, momentânea tribulação, habitação celestial, tribunal de Cristo, conservar o juízo, ministério da reconciliação. Falo a vocês como a filhos, e somos santuário do Deus vivente. Amém? Acho que é o Jorge que está lá na porta abanando aqui, ó. Acho que ele quer. Ah, não, foi, só pararam para abanar. Ele e as crianças abanando. 2 Coríntios capítulo 7, 8 e 9. Vamos aqui para nós terminar e vocês poderem ir para casa. Esse bloco aqui: o aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus. Texto-chave, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Palavra-chave: acolhei-nos. Então a ninguém tratamos com injustiça. Missão na Macedônia, igrejas da Macedônia, generosidade da Macedônia, graça ministrada, assistência a favor dos santos, nível da semente, multiplicação da semente. Aí ele vai para 2 Coríntios 10 e 11. O tema desses dois capítulos é em defesa da missão. O texto-chave é 2 Coríntios 11, 32 e 33. E a palavra-chave: observai. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Ele vai falar das armas da nossa milícia. Observai o que está evidente, área de ação que Deus nos demarcou, o engano da serpente, Satanás se transforma em anjo de luz e o testemunho da missão. Aí vamos aos capítulos 12 e 13. Nesse bloco ele vai falar das visões e revelações que o Senhor deu a ele. Texto-chave, 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. A palavra-chave: ósculo ou beijo, um sinal externo de comunhão entre os irmãos da igreja primitiva. Ele vai falar do homem que foi arrebatado, o terceiro céu, o mensageiro de Satanás, o pedido insistente de Paulo ao Senhor, a suficiência da graça divina na vida de Paulo, as credenciais do apostolado, o enviado, o apelo divino, procedimento disciplinar e a vida em paz. Há 3 versículos do Antigo Testamento com a expressão "está escrito em 2 Coríntios". Isso aponta para 2 momentos diferentes na carta. No primeiro momento, Paulo fala do ministério da nova aliança, dizendo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Atentamos para a expressão "eu criei, por isso é que falei". Isso aqui, gente, é uma referência ao Salmo 116, verso 10, tá? E essa citação vai revelar o comportamento que os coríntios deveriam ter se crescem no Evangelho. Você crê? Então você precisa anunciar. Sua fé só pode ser considerada verdadeira se for anunciada. No segundo momento, o discurso está dividido em 2 partes, buscando ensinar o aperfeiçoamento da santidade no temor de Deus. Vejamos: o provedor. Utilizando-se da expressão "está escrito", Paulo disse: e como está escrito, que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui, Paulo faz referência ao livro de Êxodo, quando Deus proveu o maná para o povo israelita. Êxodo 16, 18.
porém, medindo-o com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Então você vê as referências lá do Antigo Testamento, aqui. A justiça, com a expressão, está escrito, Paulo disse, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios 9:9. Aqui, Paulo fala da distribuição que cada um deve exercer na igreja. Fundamenta seu ensino no Salmo 119, verso 9, que diz, 112, verso 9, que diz: Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Deus é o único modelo de justiça, o único que consegue ver os necessitados sem esperar retorno. Pela aplicação da lei, Paulo ensinou essas e outras verdades aos coríntios. Vamos finalizar 2 Coríntios. Está no fim, né? 2 parágrafos. 2 Coríntios revela o apóstolo Paulo de dentro para fora. Mostra como o evangelho funciona na vida de seus servos. 2 Coríntios 2:4. Porque por meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. O tratamento é da alma para o corpo, com o propósito de gerar o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Oi? A segunda epístola de Paulo aos Coríntios tem sua relevância para os dias atuais, estabelecida na declaração espiritual de Paulo a respeito da manifestação de Deus em Cristo. 2 Coríntios 2, 14 ao 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Muito bem. Sim, vamos orar. E com isso, amados, nós encerramos as 2 epístolas de Paulo aos Coríntios.